Olá! Neste vídeo nós resolveremos mais um exercício de resistência dos materiais de maneira clara e organizada para que você domine cada vez mais este assunto. Olá! Nós vamos resolver um problema que consiste no cálculo da deformação normal média ao longo deste segmento AC que está desenhado nesta placa. Além disso, a gente tem que calcular também a deformação angular ou por cisalhamento que acontece entre estas direções x e y. Inicialmente, o ângulo entre elas é 90 graus na placa não deformada. Então, vamos compreender bem o que acontece nesse problema. A gente tem essa placa que está engastada ao longo da aresta AB, está livre ao longo da aresta CD, mas ela tem aqui roletes na aresta AD e na aresta BC. Isso quer dizer que ela pode se deformar na direção horizontal, mas não pode se deformar na direção vertical. Então, após a deformação, isso aqui é dado do problema, a gente tem uma mudança no segmento AD', né, que inicialmente era AD, a gente tem então um novo segmento AD', que é uma mudança de 2 milímetros. Aqui a gente desenhou essa mudança bastante exagerada, né, para ficar mais fácil da gente visualizar o que acontece. E o segmento AC', ele também mudou de comprimento. Assim como o ângulo que inicialmente era 90 graus, agora é um ângulo θ' que é diferente de 90 graus. Pelo desenho a gente vê inclusive que ele é maior do que 90 graus. Aqui nós resolvemos juntos este exercício. Na plataforma Labozilla, você complementa este vídeo resolvendo você mesmo exercícios com solução passo a passo e ainda obtém certificado com pontuação para as suas atividades complementares. Vamos agora, já que a gente discutiu o enunciado do problema, estabelecer uma estratégia de solução. E essa nossa estratégia de solução, ela vai ser baseada em equações. Para o caso da letra A gente vai calcular essa deformação normal média no segmento AC, simplesmente fazendo uma relação entre o comprimento AC' menos o comprimento AC e o comprimento inicial AC. Bom, o comprimento inicial AC, a gente não tem ele como dado do problema, mas a gente tem a dimensão aqui, é uma placa quadrada, 150 mm por 150 mm, então a gente pode fazer o cálculo do AC através do Teorema de Pitágoras. Então a gente teria esse cálculo sendo feito com o lado 150 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Então, desta maneira, a gente tem como calcular este segmento AC. E o segmento AC', a gente também pode calcular ele, porque através desta figura aqui que mostra a estrutura deformada, o segmento AC' também pode ser calculado através do Teorema de Pitágoras, porque a gente tem aqui um triângulo retângulo também. Só que esse triângulo retângulo, essa aresta AB, como ela não foi alterada em relação à placa original, ela continua com comprimento de 150 milímetros. Mas a aresta AD' tem um comprimento maior, que é 152 milímetros. Então, desta maneira, a gente tem uma estratégia estabelecida para resolver essa letra A, porque a gente tem como calcular tanto AC quanto AC'. Com os dois valores, a gente pode então calcular a deformação normal média. Já para o caso da letra B, a nossa estratégia de solução, ela envolve a gente olhar esta figura aqui de uma outra maneira. Porque este triângulo que está formado bem aqui, ele já não é mais um triângulo retângulo. Então, existem diversas maneiras de fazer isso, mas uma delas
é a gente fazer aparecer um triângulo retângulo, porque com os triângulos retângulos a gente pode usar as relações trigonométricas padrão, seno, cosseno, tangente, ou mesmo o teorema de Pitágoras. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, então, dividir este ângulo aqui ao meio, de tal maneira que apareçam, né, triângulos retângulos. Então, quando a gente faz isso, aparecem 2 triângulos retângulos aqui. Neste caso, esses triângulos retângulos terão este ângulo aqui igual a θ' sobre 2. E não mais igual a θ'. E, mais ainda, este comprimento aqui, né, vamos desenhar aqui para baixo, ele é a metade do lado, mas é a metade do lado deformado, a D'. Como o lado AD' tem 152 milímetros, então este comprimento aqui é a metade disso, que é exatamente 76 milímetros, que é 152 dividido por 2. Já este outro lado aqui do triângulo, ele tem a metade do comprimento inicial, que é 150 milímetros. Então, a metade de 150 é 75 milímetros. Com isso, a gente tem aqui triângulos, retângulos, que a gente conhece 2 catetos. E mais ainda, né? Esses catetos eles são adjacentes e são opostos a esse ângulo θ' sobre 2. Então, vamos desenhar aqui apenas para ficar mais claro para nós, né? Que esse ângulo aqui ele é 90 graus. Então, a gente tem, considerando o ângulo θ' sobre 2, nós temos o cateto oposto a ele, que vale 76 milímetros, e temos o cateto adjacente, que vale 75 milímetros. Então, a gente pode usar a equação da tangente, que relaciona os catetos oposto e adjacente. Então, a tangente de θ' sobre 2, ela vai ser igual ao cateto oposto, que é 76 milímetros, dividido pelo cateto adjacente, que é 75. Então, este ângulo θ' sobre 2, a gente pode calcular ele fazendo o inverso dessa função. Tangente a menos 1, ou arco tangente, 76 sobre 75. Como isso aqui é θ' sobre 2, a gente pode passar esse 2 que está dividindo para o outro lado multiplicando. E a gente vai ter, então, 2 vezes o arco tangente, ou o inverso da tangente, 76 sobre 75. Então, quando a gente chega nesse resultado, a gente pode usar a equação padrão da deformação de cisalhamento, ou deformação angular, que simplesmente é o ângulo inicial, que no caso é π sobre 2, né, é um ângulo reto aqui 90 graus, menos o valor desse θ'. Então, essas 2 estratégias permitem que a gente resolva o problema. Resta a nós apenas agora fazer os cálculos. Vamos fazer esse processo de cálculo, então. No caso da letra A, fazendo a substituição desses valores aqui na nossa calculadora, a gente obtém o valor de aproximadamente 212,13 milímetros. Fazendo o cálculo do AC', a gente obtém o valor de aproximadamente 213,55 milímetros. E aplicando agora a equação da tensão normal média ao longo do segmento AC, ao substituir os valores, a gente vai então obter a solução da letra A. Vamos então fazer 213,55 menos 212,13 dividido pelo comprimento inicial, que é exatamente 212,13. Quando a gente faz este cálculo, a gente obtém o valor de aproximadamente 0,00669. A gente pode deixar desse jeito, na deformação ela é uma grandeza adimensional, ou como a gente usou os dados de entrada em milímetros, também a gente pode colocar 0,0069 acompanhado
de milímetro por milímetro. Ou ainda a gente pode expressar isso daqui em porcentagem, né? Dividindo por 100. Então, neste caso, a gente vai ter o valor de 0,69%. Pronto. Então, com isso, a gente tem a solução da letra A. Vamos agora fazer os cálculos da letra B. O θ', quando a gente substitui aqui os valores de acordo com essa expressão, a gente obtém o valor de aproximadamente 1,584 radianos. Uma observação, né? A nossa calculadora, para fazer esse cálculo, ela tem, como a gente está usando a função arco-tangente, ela tem que estar regulada para trabalhar com radianos e não com graus. E, finalmente, a gente vai usar esta última equação que a gente desenvolveu, que é o π sobre 2 menos o θ'. Então, π sobre 2 menos 1,584 é igual a aproximadamente menos 0,0132 radianos. Diferentemente da deformação normal, a deformação angular ela tem a unidade de ângulos. Então, menos 0,0132 radianos. Esse sinal negativo indica para a gente que o ângulo depois da deformação é maior do que o ângulo antes da deformação. Então, é isso. Com esse processo, a gente resolveu a questão. Eu desejo para você, então, bastante sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!